Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja os principais assuntos de hoje. Especialista que participou do Congresso Brasileiro do Cooperativismo fala sobre inovação no setor. A produção do trigo é também uma realidade na região do Planalto Central, com colheita de qualidade. Dica Epagre mostra como preparar as colmeias para a polinização das flores nos pomares de maçã. Seminário Sul Brasileiro do Palmito é realizado em Santa Catarina para debater um melhor manejo. E vai ser um caminho aí que a FECOAGRO tem para estar trilhando e estar buscando novos clientes, aí, oportunidades novas, né? Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. O 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, realizado em Brasília, teve a presença de muitos especialistas palestrando sobre diversos temas relacionados ao setor. Um deles foi Samuel Flan, que nos fala agora sobre os cenários de inovação no cooperativismo. Vamos assistir mais uma entrevista feita pela equipe da OCB. Eu converso agora com o diretor-presidente da Unimed BH, Samuel Flan. Tudo bom, Samuel? Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Hoje, aqui nesse evento, que é um evento importantíssimo para as cooperativas, e um dos assuntos mais falados, mais trazidos pelos palestrantes é a ideia da inovação, de como se trazer o pensamento inovador, a cultura inovadora para as organizações, em especial aqui para as cooperativas. Na sua visão, como é que você vê o desenvolvimento do pensamento inovador dentro das cooperativas? Um evento desse tipo, que você congrega as cooperativas dos vários ramos, é extremamente importante para o crescimento do nosso setor. Hoje nós somos uma economia pujante e esse tipo de reunião, esse tipo de simpósio que a gente consegue fazer juntando as cooperativas, ela agrega e troca experiências. É extremamente importante essa troca de experiência entre as cooperativas, do mesmo ramo, dos diversos ramos, porque agrega conhecimentos de outras áreas para as próprias cooperativas. Então, assim, o que eu assisti é de grande valor para a gente na Unimed Belo Horizonte. A gente cada vez tem procurado melhorar a nossa qualidade de vida. E esse é um dos grandes desafios, compatibilizar saúde com qualidade de vida e, obviamente, com os custos que isso leva. Interessante que vocês na Unimed, vocês passaram os últimos anos acompanhando uma curva exponencial no desenvolvimento de inovações na área médica. A gente vê os jornais, a gente acompanha a última década, o quanto a gente já teve de avanços em tratamentos, em pesquisa. Como é que as cooperativas, principalmente as cooperativas na área de saúde, podem trabalhar para se manter atualizadas, se manterem ali junto com essa perspectiva de crescimento e desenvolvimento? Uma das coisas que eu sempre falo dentro do cooperativismo é que cada um não replique as mesmas experiências, para que a gente troque as experiências, para a gente coopere entre si e não somente internamente, que a gente baixe os muros entre as cooperativas, que elas trabalhem mais unidas, que elas trabalhem de maneira mais cooperativa, que elas funcionem mais como um grande sistema. Aí nós teremos custos administráveis e realmente evoluiremos com muito mais inovação e, para dizer a verdade, com muito mais velocidade. E qual que é a sua sugestão, até como líder de uma organização, para as cooperativas construírem então um ecossistema em que elas juntas poderiam fomentar um ambiente nutritivo para que essa inovação aconteça, para que elas consigam de fato aproveitar as benesses e as habilidades que as cooperativas têm entre si? É um potencial muito grande para se agregar ainda mais valor. Qual que, na sua visão, como líder de uma organização, teriam que ser os primeiros passos, algumas dicas de como essas empresas, de como esses homens e mulheres de negócios nas cooperativas poderiam começar a criar esse sistema? Nós lá em Belo Horizonte recebemos cerca de 80 cooperativas Unimedes
que estão indo conversar com a gente. Eu não digo que é aprender com a gente, mas conversar, porque é uma troca de experiências que a gente faz. Se a gente for capaz de fazer isso, eu acho que é a grande inovação que a gente tem que ter. Não restringir o conhecimento a um pacote ou dentro de paredes, que a gente consiga fazer que todo um sistema absorva o conhecimento e troque experiências. Eventos desse tipo, eles são engrandecedor. As pessoas acham que eu saio daqui, que eu só trouxe o meu conhecimento. No entanto, eu levo para a nossa estrutura uma série de ideias, uma série de fotografias feitas durante as apresentações, que aquela ideia com outra ideia vão gerar uma nova inovação dentro da nossa estrutura. Esse é o grande desafio que a gente tem. Lembrar que as nossas cooperativas, elas foram feitas para atender os nossos clientes. Elas foram feitas para atender o nosso cooperado. É importante que a gente tenha o nosso cliente no centro da atenção, saber o que é necessário para ele. E a gente, entendendo das necessidades dos clientes, a gente vai construir estruturas melhores, cooperativas melhor, por que não dizer um mundo melhor. Excelente. Você quer deixar um recado final para as cooperativas, para todo mundo que está nos assistindo? O momento aqui é seu. Pode mandar a mensagem que você quiser. O que eu quero dizer para as cooperativas é que a gente trabalhe internamente com espírito cooperativista, que é o que eu vejo, mas a gente também trabalha externamente com as outras cooperativas com esse mesmo intuito. Que a gente reduza o nosso padrão de competitividade e lembre que há um mercado muito grande, que a gente tem um espaço muito grande de crescimento, que a gente não precisa ficar batendo cabeça, que a gente pode trabalhar mais conjuntamente, certo? Para que a gente tenha maiores conquistas e seja mais importante para a nossa sociedade, para o nosso mercado de trabalho, para o nosso mercado econômico. Excelente, muito obrigado. Poucas pessoas, mesmo as que moram na região da capital federal, Brasília, no Distrito Federal, sabem que na região se produz trigo. Na verdade, sim, se produz trigo de excelente qualidade na região. E o programa Tribuna Rural foi ver de perto a colheita do trigo, que inicia no mês de setembro, e saber o destino do produto até chegar ao consumidor. Sabe aquele pão quentinho do café da manhã? E aquela torta de dar água na boca? Pois então, o trigo produzido aqui na capital federal é uma das matérias-primas para preparar esses alimentos. Em setembro, teve início a colheita do grão. E o trigo produzido aqui no Cerrado é reconhecido como o melhor do Brasil. A qualidade das sementes e as tecnologias adotadas no manejo, aliadas à assistência técnica, contribuem para o desenvolvimento da cultura. O trigo aqui plantado na região, ele tende a sempre manter a qualidade. Primeiro pelos materiais que a Embrapa desenvolveu para a gente plantar, que geneticamente já tem essa qualidade boa. A expectativa nossa, da cooperativa e tanto dos produtores, para o trigo irrigado é muito boa. A produção vai ser acima de 6 mil quilos na média, o que é muito interessante, sob o ponto de vista financeiro para o produtor e para a cooperativa também. E quanto à qualidade, então, essa é melhor ainda, porque esse trigo está sendo colhido nesse período agora, final de agosto até final do mês de setembro, quando normalmente não ocorrem chuvas. Então, isso aí faz com que ele atinja o máximo de potencial genético e ele mantenha o máximo de qualidade. A época do plantio e as condições climáticas também são determinantes para a boa produtividade das lavouras. A gente planta num período entre abril e maio e colhe no período seco do ano. O que atrapalha muito a qualidade do trigo é pegar chuva na colheita. Então a gente praticamente não tem esse risco, né? O trigo cultivado no DF tem mercado certo, o que leva tranquilidade para o produtor. O nosso caso específico, a gente tem um plantio já vinculado à cooperativa, que a gente faz parte, a Copadef. Ela tem a indústria de trigo lá, né? Então a gente planta em decorrência da demanda deles. Após ser colhido, o trigo produzido na fazenda do Alain e de outros produtores é entregue na cooperativa, onde fica armazenado até o momento de ir para o moinho e se transformar na farinha de trigo Buriti. Temos conseguido manter uma área contratada em torno de 4 mil hectares, o que dá para atender as necessidades da cooperativa, do moinho, da indústria, né? E também as necessidades de semente por parte dos produtores. Então nós produzimos a semente, classificamos, padronizamos a semente e fornecemos aos produtores e recebemos a produção industrial dos produtores para passar pelo processo de moagem, né?
A mistura de variedades de trigo produzidas no Planalto Central resulta em uma farinha especial. E nada melhor do que quem faz as mais saborosas receitas para avaliar a qualidade da farinha. É excelente, os produtos saem de boa qualidade, a gente tem 14 anos que trabalhamos com a farinha de trigo aqui e os produtos saem excelentes, a gente não tem o que reclamar. Veja o que teremos no nosso próximo bloco. Dica Epagre mostra como preparar as colmeias para a polinização das flores nos pomares de maçã. Seminário Sul Brasileiro do Palmito é realizado em Santa Catarina para debater o melhor manejo. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. O transporte de pólen de uma planta para outra ou para si própria é um importante processo de reprodução das flores. E quando falamos em polinização, as abelhas desempenham um papel fundamental. Elas são as principais operárias neste processo. Muitos apicultores alugam suas colmeias para instalação em pomares, justamente para estimular a polinização na fruticultura. Na Dica Epagre de hoje, você vai saber como são preparadas as colmeias para esta finalidade. Olá a todos! Meu nome é Tânia Patrícia Chafachek, sou pesquisadora da Epagre, na Estação Experimental de Videira, responsável pela pesquisa na área de apicultura.
Na Dica Ipagre de hoje, nós vamos falar sobre como preparar as colmeias para a polinização. O aluguel de colmeias para a polinização pode ser uma excelente alternativa de renda para os apicultores, mas para isso ela precisa ser conduzida de maneira organizada e levada muito a sério. Não basta colocar abelhas no pomar, é necessário que as colônias que estão indo para o pomar realizar a polinização estejam preparadas para realizar uma polinização eficiente. As colmeias utilizadas para a polinização precisam estar preparadas de tal maneira que se crie nela uma necessidade pela busca do pólen. Para isso, alguns passos devem ser seguidos no seu preparo, que nós vamos ver agora. Uma colônia, para ser eficiente no serviço de polinização, precisa estar estruturada da seguinte maneira. Primeiro, ela precisa ser uma colônia populosa, ou seja, possuir muitas abelhas campeiras. De que maneira que eu visualizo isso? Ao abrir a colônia, ela precisa conter os 10 favos cobertos com abelhas. Precisa conter também de 3 a 4 quadros com cria, sendo pelo menos 2 com cria aberta, como esse. Quanto maior o número de cria aberta, ou seja, quanto maior o número de larvas presentes na colônia, maior a necessidade de pólen dessa colônia. E é o que vai fazer ela se sentir estimulada a coletar mais pólen, realizando consequentemente uma polinização mais eficiente nos pomares. Conter então pelo menos 2 quadros com cria fechada, desta maneira. As crias fechadas são as abelhas que vão nascer e garantir então a população inicial dessa colmeia. É importante também que a colônia tenha uma reserva de mel. Pelo menos 2 quadros com mel já é o suficiente. A reserva de mel é importante caso haja algum imprevisto, algum intempérie, e a colônia não possa coletar adequadamente o alimento. É necessário que a colônia tenha também espaço para se desenvolver. Para isso, é importante deixar de 3 a 4 quadros vazios na colmeia, ou com cera já puxada, como este, ou com cera alveolada, como este. As colmeias devem ser instaladas no pomar quando em torno de 10% das flores já estiverem abertas. É importante que as colmeias sejam introduzidas de maneira gradual até atingir a densidade recomendada para a cultura ou o que foi acertado no contrato de polinização. Isso é importante porque as abelhas elas vão se acostumando com a área, ou seja, elas estão em constante busca por fontes de alimento. E a partir de um determinado período instaladas naquela área, elas vão em busca de outras fontes de alimento que são muitas vezes mais atrativas do que a cultura que está sendo polinizada. É importante que também seja disponibilizado às abelhas uma fonte de água, principalmente quando a polinização for realizada em pomares com cobertura de tela antigranizo. As abelhas utilizam a água no seu metabolismo, utilizam também para controle da temperatura no interior do ninho e para umidificar o ninho. As abelhas sempre terão preferência por uma fonte de água limpa, sendo que elas podem percorrer até 2 km em busca de água. Uma dica importante para quem alugou uma colmeia para a polinização, avaliar a sua eficiência como polinizadora, é observar o movimento de entrada das abelhas. Uma boa colmeia polinizadora deverá ter ao menos 60 abelhas entrando por minuto no alvado, sendo que destas, de 10 a 15 devem estar entrando carregadas com pólen. Considerado um dos estados mais eficientes na produção de palmito, Santa Catarina tem buscado na ciência o caminho para a salvação das lavouras. E a ideia é que novos modelos de manejo sejam incentivados. Por isso, até um seminário sul-brasileiro foi realizado com esse fim. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Todo o processo ainda é muito artesanal. Envolve pessoas dedicadas e um punhado de esforço para transformar a palmeira em palmito. Só a faixa leste do estado, entre Itajaí e Joinville, tem mais de 60 pequenas agroindústrias como esta. Nesse caso específico, o projeto idealizado pelo Ícaro foi feito ainda quando ele participava do programa Jovem Empreendedor Rural
desenvolvido pela Ipagre. Em 2015 eu fui convidado pela Ipagre para fazer o curso de Jovens Empreendedores e com esse curso eu fiz o projeto de uma agroindústria de conserva. Como a gente tinha bastante plantação de palmeira real e pupunha e tinha uma certa dificuldade de fazer a venda do produto. Então eu fiz o projeto e o projeto foi viável que eu fiz e a gente decidiu batalhar para tentar fazer uma agroindústria de conservas. Hoje a agroindústria da família já tem 3 anos de existência, produz perto de 6 mil vidros por ano, em média, de palmito, e se tornou referência comercial. É uma indústria nova, né? Estamos conhecendo o mercado, estamos adquirindo experiência, porque nós viemos de outros ramos, né? Então, ainda estamos na fase do conhecimento. Mas a gente está trabalhando para conseguirmos evoluir cada dia mais, abrir novos mercados. Enfim, é uma luta constante, né? Porque tem muitas indústrias no mercado, a concorrência é grande, mas vamos levando aí para ver se a gente chega no nível desejado de vendas e de sucesso também, né? Reconhecimento no mercado. E ela é uma cultura sazonal, né? No inverno vende menos, no verão vende mais, precisa achar esse equilíbrio, né? Sim, são vendas assim bem sazonais, né? No verão a procura é imensa, né? Você não vem se produzir. No litoral norte catarinense nós temos já mais de 60 agroindústrias. Então o produtor ele não fica mais nessa parte de produção, ele também vai vendo que a agregação de valor traz uma maior renda, né, à sua produção. E vai conquistando os mercados locais, regionais e até fora aqui também do nosso estado. Então, o produtor ele foi vendo que ele poderia agregar valor na produção das palmeiras e foi empreendendo, né, e construindo essas agroindústrias que hoje já tem um diferencial aqui na nossa região. Mas o sucesso da Sandra e do Ícaro depende muito de produtores como o Rodrigo, por exemplo. Nos 32 hectares de área, ele faz 132 mil cortes de haste por ano. E olha que ele decidiu diminuir a área plantada de banana apostando no palmito. Quando começou a imigração, a gente sofre aqui muito com vento, certo? Então a gente já teria também Cada ano vem o vento e derruba a nossa lavoura. Então, conversando com a extensão, que naquele momento quem atendia aqui era a Johnny, e ela começou a nos incentivar ao plantio da pupunha. E desde lá então veio dando tudo certo. A planta se adequou muito bem ao nosso clima, nosso solo, e a gente consegue também ter uma consistência de valores, que a banana não tem essa questão. Hoje está um preço, amanhã tem outro. E a pupunha a gente consegue fazer um planejamento, né? Como o preço dela é estabilizado, mesmo que de quando eu comecei a plantar para cá caiu muito o preço, mas a gente consegue fazer um planejamento de trabalho. Fazemos ao longo do ano diversos eventos, como dia de campo, que na propriedade aqui mesmo, por exemplo, a gente faz sobre como fazer o controle de pragas, doenças, de uma maneira mais adequada, visando a redução de custo. Hoje são plantados quase 10 mil hectares de área só com palmeiras aqui na região, com mais de 30 mil toneladas colhidas todos os anos. Ela é o sustento de 1.500 famílias que ajudam a movimentar a economia do estado. O valor bruto passa de 150 milhões de reais. Hoje a região de Joinville, onde estamos, responde por 80% de toda a produção catarinense. Apesar de ser uma cultura sensível, mesmo estabilizada aqui na região norte, a produção de palmeiras requer muito cuidado e atenção. Isso de ponta a ponta. E para manter o setor estabilizado, nada melhor do que reunir os personagens desse movimento para uma conversa franca. É a ciência entrando em campo. Durante 2 dias, pesquisadores, agrônomos, técnicos de campo, extensionistas e produtores rurais estiveram reunidos num seminário sul brasileiro. É a cadeia experimentando os sabores das novas tendências. A produção de palmito em Santa Catarina ela tem uma tradição. No nosso palmito Jussara, que era da mata natural da nossa floresta, ele exauriu-se.
E hoje nós estamos trabalhando o palmito cultivado, com ênfase na pupunheira e na palmeira real. E esse evento justamente há uma série de conhecimentos da pesquisa, trabalhos desenvolvidos e que é importante que haja capilaridade, que ele chegue nas propriedades rurais, que ele chegue no público, o nosso agricultor, para que ele possa realmente diminuir custo de produção e melhorar a produtividade. Aqui se falou muito sobre doenças de plantas, pragas, genética, nutrição e muito mais. Afinal, a pesquisa precisa andar ao lado da excelência produtiva regional. Quando eu falo em biofertilizante, eu ainda não posso determinar uma magnitude, né? Dependendo, porque o experimento ele depende do tipo de formulação que você adota e da quantidade que você deseja. Mas uma coisa eu tenho certeza, o biofertilizante ele bem feito, ele não é negativo, ele não é deletério, ele sempre vai dar uma melhoria ao produtor. O que eu estou, digamos, também estou falando, né, e não é só a questão do biofertilizante como fertilizante, mas você colocar comunidades microbianas benéficas, elas é que vão ajudar a solubilizar o nutriente que está no solo, melhorar o crescimento da raiz, disponibilizar micronutrientes e também fazer a defesa da planta, por também ter uma comunidade microbiana antagonista a fitopatógenos, já vai diminuir também. Por falar em nutrição, a Fecoagro Fertilizantes foi parceira do evento. Veio até aqui expor sua pujança agronômica nessa área tão essencial para o desenvolvimento das florestas de palmeiras. Para nós da Fecoagro é até uma novidade, a gente não tem muito contato com essa cultura. Então a Fecoagro é um apoiador desse evento e a gente está aqui justamente para conhecer, ver qual que é a demanda, né, se interagir um pouco mais, se aprofundar nessa cultura, na pupunha e na palmeira real. E com certeza, pelo que a gente pode acompanhar durante o dia nas palestras, é uma cultura que demanda também fertilizantes, né? E vai ser um caminho aí que a Fecoagro tem para estar trilhando e estar buscando novos clientes, aí, oportunidades novas, né? Diversificação. Aí está o pulo do gato. Porque quando não se é o maior, é preciso ser o melhor. E eficiência, o produtor rural catarinense tem de sobra. E com o sucesso do Seminário Sul Brasileiro do Palmito, realizado em Santa Catarina, estamos encerrando o nosso programa de hoje, deixando um grande, forte e cooperado abraço para você e até amanhã.